Então a cor fria, a cor quente, juntar as cores, isso traz um contexto do teu cliente. A posição da folha, né, em cima, embaixo ali está escrito errado, do lado, né, à esquerda, à direita, isso traz um contexto. Você vai fazer um desenho livre, um acompanhamento terapêutico, como que seu cliente começou e como que ele terminou, qual é o contexto que ele traz, qual a importância do título. Tem que ter um título, tem que ter uma palavra final, porque aí você diz quem é o seu cliente e como ele está se relacionando com ele mesmo. As linhas, qual o significado das linhas retas, curvas, né? A teoria de Jung, que é o que eu falei, que é o grande pai meu, né, meu assim no sentido de constituição do curso, é o teórico que eu abracei para elaborar o curso. Então, o que significa um arquétipo? O que é uma ânima, um ânimos, uma sombra, um inconsciente? O que o inconsciente tem a ver com tudo isso? Que tipo, mandalas são religiosas? Sim, são. São místicas, são meditativas. Porque quando Jung começou a descobrir a mandala, ele foi para o budismo, ele foi para o hinduísmo, ele foi para a filosofia. Então falar que uma mandala também não pode ser religiosa, sim, ela é sagrada, porque ela mexe com aquilo que é de mais sagrado nosso, que é a alma, que é o nosso inconsciente, a nossa parte mais bonita, né? Interpretação da mandala. Então, interpretar a mandala tem que ter muito, é como se você olhasse uma pintura. Se você não conhecer o efeito do material, você não interpreta a mandala. Se você não souber que tipo de material que você está olhando, nossa, está caindo de novo. Temos o grupo do Zap, né, de mandalas. Quando nós colocamos as mandalas para ser interpretada, nós percebemos que cada uma traz um contexto e não há erro. Todos eles estão certos. E a pessoa que está com o teu cliente está mais ainda, porque ele tem um cliente na sua frente. Então não tem erro. Aquilo tem que ser aquilo. É aquilo que o teu cliente está precisando ouvir. É aquilo que o teu cliente está precisando olhar. Mas para isso você tem que ter o quê? O conhecimento da técnica. E depois juntar com a sua intuição. Às vezes o terapeuta pode nem falar do que ele viu ou vivenciou na interpretação, mas ele pode direcionar o trabalho para o cliente, porque interpretar a mandala não é somente interpretar a mandala, você vai fazer um trabalho com o seu cliente. E que trabalho você vai fazer esse? Ele trouxe um contexto não verbal, como que você vai agir? Eu sou eu sou terapeuta de florais. Que tipo de florais você vai dar para que ajude no equilíbrio do seu cliente? Aí eu trabalho com as mesas da Ivanice. Ok, então como que eu vou trabalhar nos gráficos, nas mesas, com um contexto que vem a mandala? Mas eu só sou psicoterápica. Então como que você vai estar ajudando o seu cliente no que você está trabalhando como psicoterapeuta? Então a mandala, ela traz um primeiro início de trabalho. Não, mas eu não quero nada disso. Eu só quero fazer workshop ou oficina. Ok, mas você vai fazer uma interpretação totalmente não tão superficial, para que as pessoas também entendam. Olha, para eu não fugir, eu estou me direcionando, porque eu tenho um problema sério de toda pessoa intuitiva. Fugir muito das coisas, né? Então, sempre que nós começamos um trabalho de mandala, nós precisamos começar com a meditação, que é o que eu não fiz, por isso está todo mundo agitado, inclusive eu. Então, nós temos que assentar, porque se o cliente vem da rua, ele vem agitado. Você vem agitada, então você tem que assentar. Fazer uma primeira meditação, seja ela 3 respiração, seja ela acalmando, sempre assentando. Aí você escolhe o material. Sou eu, terapeuta, que vou escolher material? Se eu estou num set? Não. Quem escolhe é o seu cliente. Eu vou dispor só de mandalas xerocadas. Ok, você vai colocar
todas em cima da mesa, e o seu cliente vai direcionar qual ele quer. Você vai colocar lápis de cor, lápis giz de cera, o que tiver lá, e ele vai direcionar. Por quê? Na hora que ele escolhe o material, ele está dizendo qual é o conflito dele. Ah, mas eu não gosto, eu não quero nada do que você colocou, eu quero simplesmente construir minha mandala. É um conceito dele. E aí você já pode estar vendo aonde você pode trabalhar. A flexibilidade. Tudo tem que ser como ele quer e não como o cliente está, como o terapeuta está colocando. Então, quando ele entra na sua sala, você já tem um direcionamento de como vai colocar a sua terapia. Nos workshops, sempre tem que ter um tema proposto. Então, eu vou trabalhar, vamos dizer, mandala têxtil. Ok, você vai mandala têxtil, você vai fazer o olho de Deus, ele remete o quê? Ao sagrado. Toda mandala é sagrada, né? Então ele remete ao feminino. Então como que eu vou trabalhar? Por exemplo, eu gosto de contos de fada. Você pode começar com um conto que não seja de fadas, mas um conto que você ache que esteja alinhado com o trabalho que você vai fazer do olho de Deus. A partir do momento que você fez a primeira, que é contar a história, você começa a construir a mandala. E depois desta construção é que você vai estar fechando um círculo para que todos naquela oficina, no workshop, possam falar do seu trabalho. Por quê? Porque ele é terapêutico. A pessoa que sair de lá, ela sai com uma paz interior. Ou até melhorando vários contextos da sua história. Os teóricos que embasam o trabalho que eu proponho, né? Então, é o Carl Gustav Jung, Celina Fioravanti, adoro os trabalhos dela e as mandalas que ela fez, né? Os contos de fada, uma das pessoas que eu amo de contos de fada é Mary Louise von Franz. Por que conto de fada? Porque todos nós contamos uma história. A mandala é uma história. A pessoa que vem até você, ela conta uma história. Então, você pode trabalhar, por exemplo, um conto de fada junto com uma mandala. Vamos reconstruir um conto em cima de uma mandala. Os mitos. Por que conhecer mitos, né? Eu adoro Joseph Campbell, tem A Máscara de Deus, O Herói de Mil Faces e outros. Porque, às vezes, o teu cliente traz um contexto mitológico, uma figura mitológica. E aquilo tem significado. Quando a gente trabalha o mito com uma pessoa, nós trabalhamos o que está mais de profundo. Os contos de fada, nós trabalhamos a ação, aquilo que está no cotidiano dela. Então, Joanito Brandão, que é o mito grego. Eu adoro o dicionário, que é o dicionário dos símbolos, que ajuda muito. Você está em conexão com os símbolos, porque os elementos que vêm ali na mandala são elementos que traz o contexto do teu cliente. Então, como que você pode ajudar? Tem as histórias, né, lá do próprio Jung, acho que é do besouro, né, que ele está com um cliente, mais ou menos isso, tá? Que ele está com um cliente e o cliente está falando, acho que é não lembro se é do besouro, e de repente aparece um besouro, que é a sincronicidade. Então, é a mesma coisa na mandala. Qual é a sincronicidade do cliente ali com os problemas dele, com o que você olha? Se você não tiver esses contextos, você não consegue interpretar uma mandala. Então, não é somente você conhecer as linhas ou o lápis forte. Por trás disso, vocês trazem, cada uma de vocês traz um conhecimento. E é esses conhecimentos que vão ajudar na hora da interpretação. Se dispõe nos desenhos, nos trabalhos manuais, na meditação, na interpretação, e assim equilibrando num olhar inconstante da luz do amor incondicional de si para si mesmo, ao encontro do self, maior de cada ser e a sua própria essência. Com Deus. E assim, gratidão a todos. Eu também estou saindo. Tchau, pessoal.